Quero saudar todo o auditório em nome de Jesus. Todos estão a me ouvir de qualquer parte do mundo. Estamos aqui a começar um programa de ministração da Palavra de Deus. O nosso tema hoje está em Atos 19, versículos 18 a 20. E o tema é conversão. Conversão. Louvado seja Deus. A Palavra de Deus está em Atos 19, versículos 18 a 20. Passo a ler. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus que vamos partilhar hoje. Aqui, o povo de Deus, quando começou, depois da ascensão de Cristo, os apóstolos e todos aqueles que se converteram naquela altura, a igreja começou a ministrar a palavra de Deus, houve sinais que marcavam as pessoas, esta nova família dos gentios que se convertia a Cristo, marcava, e esses sinais foram notórios para a transformação de todos os ouvintes que estavam lá presentes. Então, o que acontece aqui, na verdade, havia verdadeira conversão naqueles primeiros cristãos dentre os gentios. Diz aqui o 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. A verdadeira conversão, ela inclui a confissão dos feitos do pecado, a confissão dos pecados. Então inclui isso. Todos aqueles que se convertiam, esta é a regra até hoje, todos aqueles que se convertiam vinham confessar os seus pecados. Mas temos o 19 que diz, muitos dos que seguiam artes mágicas, neste caso que estavam no ramo do ocultismo, feitiçaria, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta dos seus preços, acharam que montava 50.000 peças de prata. Queimavam. O sinal da conversão é destruir também todos os elementos, amuletos que se usava no ocultismo para vir à luz. Portanto, saímos das trevas para a luz. Não é aceito em cristianismo trazermos na luz os nossos amuletos e usarmos dentro do corpo de Cristo os amuletos. É abominação isto ao Senhor. Estes traziam os seus amuletos e queimavam e destruíam esses amuletos na presença de todos, porque é uma mudança das trevas para a luz, e realmente nós temos que comprovar esta mudança. Tem que haver uma certeza de que a pessoa mudou de vida, saiu do mundo das trevas para Deus. A palavra, literalmente a palavra conversão significa fazer a volta ou mudar de direção. É necessário mudar de direção. Assim como a palavra pecado significa errar o alvo, então a palavra conversão significa mudar de direção. Portanto, erramos o alvo, pecamos, então voltamos ao alvo depois da conversão. Esta é a verdadeira conversão. Vim falar deste tema porque, na verdade, ultimamente, hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas em igrejas, mas que essas pessoas não se converteram. A conversão significa mudar de posição, mudar de rumo. Então, saímos das trevas para a luz. E a conversão é acompanhada pelas obras. As obras da conversão incluem tirarmos tudo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida espiritual, tudo que era das trevas, todo tipo de amuletos. Aqui estamos perante a conversão dos gentios. A igreja até então era conhecida como dos judeus, então agora, após a ascensão de Cristo, os apóstolos, a partir do capítulo 2, depois de Pentecostes, começam a fazer missões. E nessas missões pregam o mundo dos gentios. Todos aqueles que não são judeus de nascença começam a se converter. Eles adoravam seus deuses,
eles tinham seus amuletos, eles confiavam nessas coisas. Então, realmente, voltam-se a Cristo, como disse que a palavra original, original da conversão é fazer a volta ou mudar de direção. Eles mudam de direção. E esta mudança era verdadeira. A conversão deles era também verdadeira. É por isso que eles entregaram os seus livros. Havia muitas pessoas que usavam livros mágicos. Até agora, mesmo temos muitos aqui na Europa que usam amuletos para invocar espíritos, para resolver o problema das pessoas. Mas quando o Evangelho começou a ser pregado, então Cristo era a solução para este mundo todo da feitiçaria. Aqui os que se convertiam confessavam publicamente os seus feitos. Um dos feitos que estão descritos aqui no capítulo 19 era entregar, portanto, as suas magias e os livros, os amuletos que eles usavam para essas feitiçarias eram entregues aos apóstolos e queimavam na presença de todos. Era necessário destruir aquela ferramenta tradicional diabólica na presença de todos. Sinal de que deixamos este caminho, agora nós dependemos de Cristo. Há esta necessidade. Todo aquele que se converte a Cristo, ele tem que abandonar o mundo do ocultismo. Todo tipo de mundo do ocultismo, magia negra, magia branca, mas abandonar totalmente e queimar os seus utensílios. Os amuletos que utilizam para mentir, para enganar as pessoas, devem ser destruídos. E agora vivem para a justiça de Deus. O livro de Deuteronômio 18, aqui na Bíblia, voltamos para o livro de Deuteronômio 18, versículo 9, diz: Deus, desde o Antigo Testamento, detestou a idolatria. Veja o 18, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Portanto, desde cedo Deus detestou a idolatria. Então, quando a igreja começa a estabelecer-se no Atos 2 e começam os missionários, os apóstolos a pregar o Evangelho, eles voltam a falar esse assunto para este novo grupo de crentes no mundo inteiro que se convertem a Cristo, que deviam se converter. E, na verdade, aqueles que se convertiam deixavam de usar os seus amuletos, né? Os livros, os fios, todo tipo de amuleto para viver para Cristo. Queremos dizer agora, através desta palavra, que, na verdade, a conversão é a mudança de posição, mudar de direção. Aquele que se converte tem que mudar da sua direção. Se antes fumava, abandona o fumo. Se antes prostituía, abandona essa prática. Se antes roubava, abandona essa prática e também entrega todos os elementos que usava para a prática do pecado. Livros da feitiçaria, ou da magia, e depois todos outros amuletos para ser destruídos. Não vale uma conversão em que não haja mudança de vida ou mudança de direção. Não vale essa conversão. Temos hoje em dia falsas conversões, pessoas aglomeram nas igrejas, pessoas até fazem supostamente a obra de Deus, mas eles têm escondido consigo amuletos, fios, livros da magia. Alguns até entram nas igrejas e continuam a praticar a feitiçaria. Mas graças a Deus, a palavra de Deus está a afirmar em todo o tempo, mesmo no Antigo como no Novo Testamento, que Deus detesta a idolatria. Deus odeia a idolatria. Todas as pessoas que professam Cristo, mas não se afastam da idolatria, são pecadores, continuam no seu pecado e Cristo não
não se manifestou para esse tipo de pessoas, porque a verdadeira conversão tem que ter esses sinais. Então, os sinais que seguiam a conversão, segundo a palavra de Deus, aqui no livro de Atos, onde lemos, era que muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, não importando o valor. Estes valores estão aqui, acharam que montavam 50 mil peças de prata, era muito dinheiro. É só para ver o investimento que esses homens faziam para a idolatria. Há tantas pessoas que fazem grandes investimentos para o pecado, grandes investimentos, até gastam milhões de dólares para investir no pecado. Aqui nós podemos ver claramente que era muito dinheiro que eles investiram, mas quando se converte a Cristo, por favor, não importa o montante de dinheiro que eles gastaram, devem entregar aos homens de Deus para destruir com fogo isso aí e começarem a aprender a caminhar com o Senhor, no caminho do Senhor. É necessário, foram destruídos aqueles livros, aquela confiança que eles tinham naqueles livros, mas esses homens de Deus pegaram este grupo que perdeu os seus pertences do pecado, começaram a instruir rumo ao crescimento espiritual. É isto que fazem os homens de Deus, instruir as pessoas que saem do pecado para crescer de glória em glória pela palavra de Deus, alimentam pela palavra de Deus, alimentando tanto pelas doutrinas sacras que eles ensinam e depois cuidar desse povo para crescer como o povo de Deus. Muitos anos eles ficaram a exercer essas artes mágicas, mas depois da conversão eles precisavam também de uma longa estrada de aprender com os homens de Deus acerca da verdadeira solteira, salvação mediante o pagamento do preço, que é a salvação que Cristo oferece àqueles que se convertem. Então, a conversão é a mudança de atitude. Vim aqui dizer a todos que toda conversão que não apresenta estas mudanças, então não é verdadeira. Existem falsas conversões, sim senhor. Aquelas conversões em que as pessoas convertidas mantêm os seus amuletos. Até trazem os seus amuletos, deixam em casa, embaixo da cama ou na parede da casa, saem, vestem-se bem, vão à igreja, mas voltando a casa eles mantêm nas paredes da sua casa aqueles amuletos. Isso não é uma verdadeira mudança de direção ou fazer a volta, como a palavra original aqui para a conversão. Eu quero que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe ricamente. Se o irmão que está me escutando ali desse lado tem ainda amuletos em casa, mas é crente, vai a uma igreja evangélica, é pentecostal, tem pastor forte lá, prega o evangelho, mas mantém esses amuletos em casa, por favor, procura contactar com o seu pastor, fala com ele, diga ao pastor que ainda mantém amuletos do passado. Pode ser isso que está a vedar ou bloquear o desenvolvimento da sua fé em Cristo, ou isso que bloqueia também a graça de Deus. Há muitos que se convertem a Cristo, mas não recebem a graça de Cristo, porque a graça é dada a cada um segundo a medida de fé em Cristo, a medida de fé em Cristo realmente. Então, as pessoas que ainda não se resolveram para dedicar-se a Cristo, deixando tudo para trás, eles podem não receber a graça de Cristo. E as pessoas que não recebem a graça de Cristo não têm a graça de Cristo, então estão continuamente em trevas. É para isso que nós pregamos o Evangelho, para que o irmão saia disso e se converta a Cristo. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente. Esta é a mensagem de Deus para a conversão. E a conversão realmente é este ato de fazer-se a volta, ou melhor, mudar de direção. O livro de 2 Coríntios 5,17 diz que Paulo fala que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Para estar em Cristo é preciso abandonar o mundanismo, abandonar o sistema anterior que nós usávamos para resolver as nossas questões. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente agora e para toda a eternidade. Amém e amém.